O título é um pouquinho mais extenso, A Maledite da Ex do Meu Marido que Quase Me Matou com Magia Negra. Lá vem. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Esse relato é de 2019, tá? Eu sou a mesma do relato tal. Pode ler sossegada, todos os nomes já estão trocados. Muito obrigada. Ó, gente, tirei o esmalte. Bom, Ana, tudo começou em dezembro de 2017. Eu fui ao shopping com o meu filho tirar fotos com o Papai Noel, quando encontrei uma amiga minha da época de escola, que eu vou dar o nome aqui de Maíra. Ela estava lá com, talvez, os 4 filhos dela. E começamos a conversar. E papo vai, papo vem, ela vira e me fala: lembra do Roberto? Lembrando que os nomes estão todos trocados, ok? Lembra do Roberto que estudou com a gente na 8ª série? Eu respondi para ela que sim, claro, me lembro, ele tá bem? E ela respondeu que estava sim e que tinha criado um grupo no WhatsApp e se eu queria entrar nesse grupo. Passei meu número para ela e pedi para ela me colocar no grupo, que seria bem legal rever o pessoal da escola. Bom, Ana, passou dezembro e no dia 2 de janeiro de 2018, acordei com meu celular apitando, chegando um monte de mensagens. Quando fui ver, era o tal do grupo que a minha amiga Maíra tinha falado. Bem, entrei lá para ver quem estava no grupo, já que a maioria do pessoal eu não via fazia mais de 15 anos, quando me deparei com a foto do Roberto. Ana, meu coração disparou. Eu fiquei assim com frio na barriga e pensei em chamá-lo para conversar, mas deixei para lá. Conversei lá no grupo com o pessoal que estava online e tal, e não demorou muito, o Roberto me chamou no privado. Ana, eu ria muito porque eu queria falar com ele, só que eu não tinha coragem. Bom, em dezembro, no dia 31, pedi para... em dezembro, um pouco antes, não sei. Em dezembro, no dia 31, eu pedi para Santa Sara, que é santa protetora do povo cigano, que eu estava cansada de ficar sozinha e que as pessoas que apareceram na minha vida só vieram para curtir e que eu não queria mais curtir. E pedi para ela colocar no meu caminho uma pessoa boa de coração bom, que me amasse exatamente como eu era. Pois bem, Ana, isso eu pedi dia 31 de dezembro, aí no dia 2 de janeiro apareceu. Voltando aqui agora, ao dia 2 de janeiro, ele me chamou no privado e ficamos lá. E ficamos conversando lá e ele pediu se poderia me ligar, pra gente conversar melhor. Então ele me ligou e ficamos conversando cerca de uns 30 minutos, mais ou menos. Então ele pediu se poderia me chamar para sair, que ele queria me ver. Falei que sim, claro, né? Eu não sou boba. Só que disse que poderia sair só na sexta-feira, que é o dia que o meu filho ficaria com o pai dele. Então ele perguntou se poderia ir até a minha casa para a gente conversar. Respondi que sim e que eu mandaria a localização pelo WhatsApp. Por volta das 7 da noite, ele me manda mensagem dizendo que estava em frente à minha casa. Eu gelei de novo, acendi um cigarro para me acalmar e saí. E estava querendo garoar. Ficamos lá fora conversando, só que começou a apertar essa garoa. Então eu convidei para entrar. Sentamos no sofá, ficamos conversando. Meu filho me mandou mensagem bravo comigo, pedindo para eu mandar ele embora. Ana, meu filho estava morrendo de ciúmes do Roberto. Então, antes de ir embora, ele perguntou se poderia me dar um beijo. Claro que eu deixei, Ana. Então nos beijamos e foi mágico. Nunca tinha sentido aquilo antes. E olha que eu fiquei casada por 13 anos e nunca tinha sentido isso com o meu ex-marido, hein? Bom, a semana foi passando, ele vinha aqui em casa todas as noites, meu filho Davi foi se acostumando com a presença dele, marcamos um churrasco para o final de semana com as meninas do grupo aqui em casa e o único menino que estava no meio, claro, o Roberto. Minha mãe, desconfiada, veio até minha casa para ver se não tinha bagunça, se estava tudo nos conformes e é claro que estava, né, Ana? De tanto que ela começou...
Tava tão nos conforme que ela começou até a beber junto comigo. Porque sim, Ana, eu era a única na festa que bebia e fumava. Bom, no dia seguinte, o Roberto pediu o telefone da minha mãe para me pedirem namoro. Ana, que fofo! Ele queria me pedir em namoro. Ele querer me pedir em Ele querer me pedir em namoro, assim, pra mim... Opa, arranhei o microfone. Pra mim, já é... Peraí, Ana, que fofo ele querer me pedir em namoro. Acho que é isso. Pra mim, já que nenhum dos namorados tinha feito isso antes... Bom, não entendi o que ia escrever, enfim. Que fofo ele me pedir em namoro. Nenhum namorado tinha feito isso antes. Minha mãe, meio desconfiada, aceitou, claro, seu maior... aceitou, é claro, eu sou maior de idade. Eu pagava minhas contas, morava sozinha com meu filho. Ela nem tinha que dizer não, né? Bom, os dias foram passando até entrar a maledite na nossa vida. Ela, por meio do meu cunhado, que era ameaçado por ela, descobriu que eu ia conhecer os meus sogros, já que só conversava com a mãe dele pelo Messenger. Já que ele vivia em casa e de final de semana passou a dormir lá também. Então fomos lá conhecer os meus sogros, não sei. Foi tudo bem, me trataram muito bem, com muita educação e tudo mais. Eu sou bem espoleta, Ana, mas também nessas ocasiões eu sou muito tímida, então pouco falei. E olha que eu falo mais que homem da cobra. Que o homem da cobra? Quem que é o homem da cobra, gente? Eu não sei. Olha que eu falo mais que o homem da cobra. Tá. Então o Roberto me levou para casa e assim que chegamos, a maledite mandou mensagem para ele, falando um monte. Vendo que ele não respondia às provocações, ela resolveu ligar e começou a me xingar de tudo quanto é nome. Diz que sabia onde eu morava e que ia fazer o inferno nas nossas vidas se continuássemos juntos, e que se a gente não fosse até a casa dela, em 30 minutos ela iria na porta da minha casa fazer escândalo. Ana, eu odeio barraco, ainda mais na porta da minha casa. Eu tinha que ir. Fui com o Roberto e o meu filho Davi até a casa da maledite. Eu tinha que ir, né? Ana, foi a pior coisa que eu fiz, eu juro. Paramos lá na frente, chamamos ela baixinho porque já estava tarde e nada dela sair. Então, Ana, na inocência, eu puxei um pouco da janela que dava para o quarto dela para ver se ela ouvia a gente chamando. E essa janela é bem alta e eu sou baixinha, então eu fiquei na ponta do pé e abri a janela com a ponta da unha, uma frestinha, e chamei, maledite, maledite, e nada. Fomos embora. No meio do caminho, a mãe do Roberto ligou para ele, furiosa, dizendo que a mãe da maledite, a Maria Catarina, tinha ligado lá na casa dela, xingando, falando que a gente tinha ido lá na casa dela acordar todo mundo, que a gente tinha gritado lá na frente, xingando todo mundo. Ai, Ana, isso era mentira, e das grandes. Eu posso ser grossa, mas mal educada eu não sou. Meu sogro me xingou de vários palavrões pelo telefone. Desligou o telefone na minha cara, me chamou de vagabunda e tudo mais. Bom, o pai do meu marido tirou o carro dele, então ele tinha que vir na minha casa de... Peraí. Bom, o pai do meu marido tirou o carro dele. Ah, entendi, peraí. Então o seu... Na época, o Roberto usava o carro do pai dele. Aí o pai dele falou, você não vai usar mais meu carro, é isso? O pai do meu marido tirou o carro dele. Então ele tinha que vir na minha casa de Uber. Por vários dias seguidos ele teve que fazer isso. Até que nos finais de semana ele devolveu o carro para o Roberto, vendo que não estava resolvendo tirar o carro porque ele não ia parar de me ver. Um belo dia chegou uma carta, na verdade uma intimação para mim e para o meu marido na casa da minha sogra. Pois a mãe da maledite, a Maria Catarina, no dia seguinte que fomos lá, ela foi na delegacia e disse que tínhamos feito barraco na frente da casa dela e que tínhamos quebrado uma janela. Ana, eu não conseguia nem alcançar a janela, imagina quebrar. E também meu filho estava no carro, eu não ia ser louca de fazer isso.
E outra, não tinha motivo, né, para fazer isso. No mesmo dia, minha sogra foi até a casa dela, tirou foto da janela quebrada e, Ana, não havia um trincado sequer naquela porcaria de janela. Depois, daí, o meu inferno começou. Ela começou a adicionar todos, sim, Ana, todos os meus amigos do Face, os meus primos, os meus tios, tias, até o meu filho, Ana, que na época tinha 8 anos. Ela começou a perseguir a gente, me mandava mensagem me xingando de gorda, de horrorosa, que eu estava fazendo a família do meu marido toda passar vergonha porque eu era feia, dizendo que ia acabar comigo e tudo mais. Não contente com isso, porque ela achava que não me atingia, tá. Não contente com isso, porque ela achava que não me atingia, não sei. Mas no fundo doía muito, Ana. Eu chorava muito. Eu cheguei a terminar com o meu marido na época porque eu não aguentava mais aquilo. Na época era namorado, né? Aí a mãe do meu marido me mandou mensagem dizendo que não deveria terminar pelas coisas que ela dizia, que não era para eu me importar com isso. Tá, nós voltamos e a Maledite, não satisfeita, começou a mandar mensagem pro meu filho, querendo tirar as coisas dele, já que criança conta mesmo as coisas, né? Só que ela não sabia que meu filho não usava Messenger, quem mexia era eu. Então fui dando corda para ela, como se fosse o meu filho. Então ela queria saber onde ele estudava, com quem ele morava, que horas ele entrava na escola, que horas ele saía. Ana, aquilo foi me dando um ódio tão grande que eu liguei para ela e a filha da mãe, para não dizer outra coisa, né, não me atendeu. Claro, né, ela sabia que era eu. Na sexta-feira, fomos até a delegacia saber o que estava acontecendo e por que dessa intimação. Prestamos depoimento, levamos a foto impressa da tal da janela quebrada e também das conversas para o delegado ver. Então, ele pediu para ficarmos calmos, que tudo ia se esclarecer, já que tínhamos ido lá antes do dia da intimação agendada. Pois bem, Ana, eu não sabia, mas eu estava grávida. Chegando em casa, senti uma dor muito forte na barriga e muita vontade de fazer xixi. Fui até o banheiro e senti algo caindo na privada. Ana, eu tinha abortado sem saber que eu estava grávida. Era tão pequeno que não tinha entendido o que era. Tirei uma foto e mandei para minha amiga no Rio de Janeiro. Na verdade, quando é bem no iniciozinho, assim, o saco gestacional quase é uma bolinha, alguma coisa assim. Liguei para mim, contei sobre isso e ela... eu contei sobre ela num outro relato. Liguei para minha amiga no Rio de Janeiro e como ela é enfermeira, me disse, fulana, você estava grávida e você acabou de abortar. Ana, o meu mundo caiu. Eu liguei desesperada para o meu marido, chorando muito e completamente desolada. Nesse dia eu estava sozinha em casa, pois meu filho estava com o pai dele. Os dias se passaram e as coisas continuaram horríveis com a Maledite. Ela foi noiva do meu marido, entende? E eles tinham algumas coisas do noivado e ela queria de volta e perturbava todos por conta disso. Minha sogra e meu sogro se prontificaram de levar as coisas para ela, mas não, ela queria pelo correio, Ana. Tinha muita coisa, ia ficar muito caro para colocar tudo no correio. E minha sogra disse que não ia colocar porque ficaria caro demais. Ela levaria até lá pessoalmente. Então ela teve a audácia de dizer para minha sogra que se ela aparecesse lá, bateria nela. Em abril, decidimos marcar a data do casamento e marcamos para o dia 16 de junho de 2018. E aí, um belo dia, veio uma mensagem para mim. Vocês vão casar, querida? Se prepara, porque você vai ser corna. Porque eu vou colocar uma mulher lindíssima no caminho do Roberto e ele vai te largar fácil, fácil. Meu Deus. Ana, o meu mundo caiu. Nessa época, o meu marido já estava morando aqui comigo. Então, assim que ele chegou do trabalho, eu mostrei isso para ele. Conversamos e tudo ficou bem. Só que eu comecei a me sentir mal o tempo todo.
Eu não tinha ânimo, eu não queria sair de casa, eu estava tendo crises de pânico e ansiedade, eu só chorava e estava ficando brava e brigava com meu marido o tempo todo sem motivo. Então, Ana, foi falado para mim, através dos meus guias, que ela teria feito um trabalho de magia negra para me matar. Só que acabou atingindo o bebê que estava em meu ventre. Eu tinha sido protegida, mas não conseguiram proteger o bebê. Ana, tenho ódio só de lembrar disso. Graças a Deus esse trabalho foi desfeito. A Maledite, vendo que não conseguia me atingir nem com magia negra, ela foi onde mais dói. Minha mãe. Ela começou a mandar mensagem para minha mãe, se fazendo de boazinha, de queridinha. E minha mãe, tonta, sabendo de tudo, ainda caiu na conversa dela e se virou contra mim e contra o meu marido. Em junho, faltando 2 semanas para o meu casamento, a minha, não sei o que, talvez, não sei, minha me liga, não sei se amiga, mãe, não sei, me liga em um domingo e me chamou para ir em um barzinho com ela, pois ela estava muito triste e queria sair com a gente. Então fui para minha casa, pois estava na minha sogra, troquei de roupa e fui até esse barzinho. Só que estava interditado. A rua estava interditada, pois estava tendo quermesse da igreja perto desse barzinho. Então tivemos que dar a volta e passar em frente à igreja onde havia a festa. Ana, passando na frente, o meu marido vira e fala: "Olha lá sua mãe conversando com a Maledite." Ana, mandei meu marido virar o carro. Ele não tinha nem parado e eu já estava descendo. Naquela hora o meu sangue ferveu. Eu senti um ódio mortal, tanto da minha mãe como da Maledite. Parei ao lado da minha mãe e disse: "Vamos!" E nisso a Maledite, com a maior cara de pau, virou para mim e falou: "Oi?" Ah, Ana, que vontade de sentar a mão na cara dela que me deu. E minha mãe, tonta que só ela, vira para mim e diz: "Responde, fala oi pra Maledite." Eu virei para ela e já fui sendo grossa. Não tenho obrigação nenhuma de falar oi para essa daí. Se ela não tem vergonha na cara, eu tenho. Vamos embora. Porque se eu soubesse que você viria aqui falar com essa moça, eu nem teria me dado o trabalho de vir atrás de você. Ah, então foi a mãe dela mesmo que falou que queria ir no barzinho, é isso? Bom, nisso minha mãe já fechou a cara para mim e foi se despedir da Maledite com um abraço, beijo no rosto. Ana, eu não vi mais nada. Eu virei para minha mãe e perguntei se ela já tinha terminado com a ceninha. Apontei o dedo na cara da Maledite e falei tudo o que estava entalado há 5 meses. Chamei ela de tudo aí que você pode imaginar. Falei que ela não tinha vergonha na cara de fazer tudo o que ela fez para mim e agora estava colocando a minha mãe contra mim. Falei que ela não tinha medo de mexer com meu... Falei que ela não tinha medo de mexer com meu filho, com uma criança, e que eu ia meter um processo nela, que ela era mentirosa. Ana, eu rasguei tudo que tinha que rasgar. Falei que se ela quisesse bater em mim, que ela poderia, que eu tava ali na frente dela, era só ela levantar. Que daí veríamos qual santo é mais forte, já que ela tentou fazer tanta coisa pra mim e não tinha conseguido. Ana, eu fiquei louca, eu gritava no meio da quermesse. Todo mundo parou para ver o barraco. Eu saí do controle, gente. Se ela se mexesse 1 milímetro, eu acho que teria arrebentado ela. Eu tava possessa com aquela situação. Minha mãe era para me dar apoio, não para ficar contra mim. Eu mandei todo mundo e falei para ela ficar ali mesmo com a amiguinha dela e fui embora. No meio do caminho, ela me ligava pedindo para ir com ela no barzinho. Eu falei pro meu marido, vamos, porque agora quem tem que terminar de ouvir é a minha mãe. Então fomos. Ana, eu e meu padrasto nem sempre concordamos com as coisas, sabe? E nesse dia, até ele ficou com ódio da minha mãe. Como ela poderia ter feito isso comigo, sabendo tudo que a Maledite tinha feito pra mim? E ainda minha mãe defendia ela. Sim, Ana, minha mãe defendia a Maledite, dizendo que eu tinha sido grossa, que eu não deveria ter feito isso com ela, coitada. Ai, Ana, se não fosse pecado e nem crime,
Se eu só fosse me sentir péssima. Ai, que horror. Eu tava com tanta raiva da minha mãe que eu sentia... Era tanta raiva que eu sentia dela naquele momento que até o meu filho de 9 anos estava bravo com ela. Bom, Ana, esse relato já tá muito longo, então resumindo, na semana do meu casamento, minha mãe tomou vários calmantes para chamar minha atenção, já que eu não falava e nem respondia a ela há vários dias. Disse que não iria ao meu casamento, então fui até a casa dela, conversamos, eu disse que ela estava errada sim, mas que eu a amava muito, mesmo ela estando errada, e que queria muito que ela estivesse comigo no meu casamento. Então nós nos entendemos. A Maledite mostrou as garras para minha mãe também, que se ferrou com ela também. Bem feito, avisada foi, deu corda porque quis. Minha sogra abriu um processo contra a Maledite, ganhou a causa, é claro, pois minha mãe acordou para a vida e mandou as mensagens de áudio que a Maledite mandava para ela, dizendo que se encontrasse a minha sogra na rua, arrebentaria ela na porrada. Então a Maledite não pôde mais ter contato com ninguém da família, pois senão seria presa. E infelizmente a única pena que ela recebeu da justiça foi pagar cestas básicas por um período. E o processo que ela abriu contra a gente, eu e meu marido ganhamos também, pois tinha prova que não havia dano algum à propriedade. E também o delegado queria abrir um processo contra ela por querer tirar informações de crianças, no caso do meu filho, na época com 8 anos. Finalmente, dia 16 de junho de 2018, eu me casei com o meu melhor amigo, com o amor da minha vida, com a pessoa que eu pedi para Deus e para Santa Sara. O meu milagre chegou dia 2 de janeiro de 2018, em forma de homem com coração de criança, que me ama, que me respeita, que trata o meu filho como filho dele, que sempre está comigo quando eu preciso de um amigo, um companheiro. Ana, sobre a Maledite, não sei mais nada dela, graças a Deus, mas sei que um dia ela vai pagar pelo que ela fez comigo e com o meu bebê. E sei que logo Santa Sara Kali vai me abençoar com um bebê. Eu tenho fé, Ana. Um conselho que dou a todos os assombrados. Tudo que se faz um dia, você irá receber de volta. Então plante amor, carinho, gratidão e respeito, para você colher isso no futuro. Porque quando plantamos o mal, infelizmente vamos colher o mal mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou na outra. Beijos para todos os assombrados, beijos para você, Ana, para o Matheus, para os bebês, que Deus esteja sempre protegendo vocês e guardando de todo o mal. Amo o canal de vocês, sempre assistimos os relatos em família, meu filho hoje com 10 anos, ama, na verdade agora já tem mais. Desculpa pelo relato ter ficado longo, agora só para mim, tá. Ai, meu Deus. Bom, eu li já aqui. Maledites sendo maledites. Né? Essa maledite tá me dando raiva. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.